Paulo, em Efésios capítulo 6, versículo de número 12, que foi onde nós paramos a leitura de ontem, eu quero ler com você aqui, ó, porque está escrito assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue. Vamos parar exatamente nesse primeiro ponto, porque é algo que nós precisamos entender. Olha, todo cristão espiritual, todo cristão que entende onde está inserido, ele sabe, ele compreende, ele entende que a sua luta não é contra carne e sangue. É exatamente isso que Paulo diz, porque não temos que lutar contra carne e sangue. Então, quando você faz uso da armadura de Deus, a primeira coisa que você precisa entender é: eu não batalho contra pessoas. A minha luta não é contra o meu irmão, a minha luta não é contra a minha irmã, a minha luta não é contra o meu cônjuge, a minha luta não é contra os meus filhos, a minha luta não é contra os meus pais, a minha luta não é contra carne e sangue. Veja quantos cristãos enganados estão batalhando contra pessoas. Ah, porque é aquela pessoa que fica pegando no meu pé. Ah, porque é aquela pessoa que fica falando mal de mim. E nós temos a tendência a batalhar contra pessoas. Agora escreva aí: quando eu batalho contra pessoas, eu estou na batalha errada. Coloca aí nos comentários, escreva aí: quando eu estou batalhando contra pessoas, eu estou na batalha errada. Aliás, um dos maiores objetivos do diabo, é colocar uma pessoa contra a outra. Porque se nós colocamos a nossa guerra contra o nosso irmão, contra a nossa irmã, então nós estamos gastando a batalha errada. É exatamente esse entendimento. Quando você cria uma guerra onde não é para criar uma guerra, é que nascem as divisões, as separações, os divórcios. Por que isso acontece? Porque você está batalhando contra o alvo errado. A nossa luta não é, presta atenção, a nossa luta não é contra carne e sangue. Quando você imagina, quando você pensa, quando você torna o seu irmão um alvo, nada mais, nada menos do que você aceitou a proposta de Satanás de fazer do seu irmão a sua guerra. Mas Paulo nos exorta: não temos que lutar contra carne e sangue. Não é esse o nosso objetivo, não é esse o nosso alvo. Não adianta. Eu sei que muitas pessoas estão batalhando nesse exato momento contra pessoas. O diabo consegue inserir no coração das pessoas que a sua guerra é contra pessoas, mas eu quero dizer para você, a sua guerra não é contra pessoas. Escreva aí, coloca aí nos comentários: a minha guerra não é contra pessoas. Pastor, mas você nem sabe o que estão fazendo comigo. Pastor, você nem sabe o que estão tramando contra mim. Veja, o que eu quero que você entenda é quem está usando dessas pessoas. Esse é o alvo. Quem está usando dessas pessoas para calúnia, quem está usando dessas pessoas para fazer o que estão fazendo, é quem usa dessas pessoas. Esse é o nosso alvo. Quando você entende que a sua guerra não é contra pessoas, você ama, você perdoa. Muito mais fácil. Agora, quando você tem o seu irmão como inimigo, aí fica muito mais difícil.
Mas eu quero nessa manhã dizer algo para você: o seu irmão não é o seu inimigo. O seu cônjuge não é o seu inimigo. O seu pai, a sua mãe não é seu inimigo. Seus filhos não são seus inimigos. Então, é exatamente esse o ponto que nós falhamos. O ponto de discernir quem é o nosso inimigo. Quem ele é. Como ele atua, como ele age. Queridos, presta atenção, o maior desafio de um cristão é não aceitar o convite do diabo para tornar o seu irmão o seu inimigo. Todas as vezes que nós permitimos isso, nós vamos criando rivais, competição, divisão, contenda, inveja, amargura. Isso por quê? Porque nós não entendemos que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Alguns momentos nós vamos ficando irado, alguns momentos nós vamos cedendo aos ataques do diabo, e aí nós vamos de alguma forma ficando cegos, e nós não conseguimos compreender que aquilo é uma estratégia. Para nos colocar em direção ao alvo errado. Porque olha o que a Bíblia diz, Efésios 6,12. Porque não temos que lutar. Percebeu isso? Não temos que lutar. Você não tem que lutar contra pessoas. A palavra é: você não tem que lutar contra pessoas. Mas sim, agora sim, a nossa luta não é contra pessoas, mas ela é contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ô glória! Estes são os nossos inimigos. A nossa luta não é contra pessoas, mas isso não significa que nós não temos uma luta. Paulo deixa muito bem claro qual é o nosso verdadeiro inimigo. Qual é a nossa verdadeira guerra? A nossa verdadeira guerra não é contra pessoas, mas a nossa guerra são contra aquilo que não é visível. Aquilo que não é visível. Contra principados, potestades. Às vezes é difícil você conseguir enxergar no meio de uma batalha, no meio de uma guerra, o verdadeiro inimigo. Mas é nessa hora que separa-se os cristãos espirituais daqueles que são carnais. É nesse momento. Porque no momento em que todo mundo está nervoso e está enxergando o inimigo errado, o cristão espiritual consegue discernir o verdadeiro inimigo. Por isso que a Bíblia diz que as nossas armas, as armas da nossa milícia, da nossa guerra, elas não são carnais. Por que as nossas armas não são carnais? Porque os nossos inimigos não são carnais. Nós temos armas espirituais porque os nossos inimigos são espirituais.
Não adianta você querer de alguma forma usar dessas armas espirituais contra aquilo que é carnal, não funciona. Os nossos inimigos são espirituais. Escreva aí nos comentários: as nossas armas não são carnais, assim como os nossos inimigos também não é. As nossas armas não são carnais, assim como os nossos inimigos não é. Então você recebeu de Deus armas espirituais para lutar contra inimigos espirituais. É isso que Paulo está nos dizendo aqui. A nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, não é contra pessoas. Você entende isso? Vai dizer para mim que você nunca caiu na cilada de ter um inimigo carnal. Diz para mim se você nunca teve. Posso dar um exemplo para você, Davi. Davi por um instante tomou Saul como um inimigo. E quando Davi teve a oportunidade de matá-lo, ele caiu em si. Esse não é o meu inimigo. Esse não é meu inimigo. Irmãos, a maioria dos problemas, presta atenção, a maioria dos problemas de relacionamento, a maioria, e quando eu digo a maioria, eu estou falando de 99,9%, tem como ponto de partida quando um enxerga no outro um inimigo. Se isso não acontece, se você não tem o outro como inimigo, problemas se resolvem facilmente. O problema acontece quando você cai na cilada de enxergar no outro inimigo. Então o cônjuge se tornou inimigo. Os filhos se tornaram inimigos, os pais se tornaram... Então você enxerga ali uma guerra, uma batalha, onde você se preocupa mais em vencer. Porque você está diante de um inimigo, só que não é assim que funciona. Não é assim, de jeito nenhum. A nossa batalha é espiritual. Quando você não enxerga isso, né, uma das piores coisas que existe é o cristão olhar tudo de forma natural. Porque fomos chamados para enxergar pela fé. O justo não anda por vista, o justo anda por fé. A fé é uma forma de enxergar. Porque a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Ou seja, quando você anda pela fé, você vê o que as pessoas não vê. Você enxerga o que as pessoas não enxergam. Andar pela fé é você enxergar o que ninguém enxerga. Entende isso? E aí, quando nós entendemos isso, de que a nossa luta, a nossa guerra não é contra carne e sangue, aí nós desarmamos a estratégia do inferno.
de colocar um contra o outro. Ô glória! Bom dia para você que está chegando, Deus abençoe, seja bem-vindo à Devocional da Manhã. Hoje, quarta-feira, estamos transmitindo aqui pelo Instagram, pelo Facebook, que Deus abençoe. Se você está aqui pela primeira vez, nos reunimos aqui todas as manhãs para compartilharmos um pouquinho da Palavra de Deus, reunidos aqui com esses irmãos e irmãs, abençoados, amantes da Palavra de Deus, apaixonados por Jesus, que sempre separam um tempinho aqui todas as manhãs para a gente compartilharmos desse tempo abençoador. Mas coloca para a gente qual o seu estado, a cidade, coloca aí para a gente saber onde a Devocional da Manhã está rodando o Brasil essa manhã de quarta-feira. Os nossos irmãos aqui do Instagram, Deus abençoe. Thaís de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. A Ellen Cristina lá de Manaus, Amazonas, olha aí, ó. A gente sai lá do Rio Grande do Sul, vai lá para Manaus. A Márcia, Marituba, Pará. A Ceissa de Navegantes, Santa Catarina. O César Silva, também de Manaus. Olha Manaus representando bem aqui, hein? A Lucy, aqui do Instagram de Pacajus. Onde fica Pacajus, minha irmã? Ajuda a gente. O Henrique, de Garanhuns, Pernambuco, é isso? A Marilene de Embu das Artes. O Joberval de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. A Andréa de Limeira, São Paulo. O Jorge de Itabuna, na Bahia. Olha só, que maravilha, hein? A Ceissa, sou abençoado todas as manhãs. Que bênção. Que bênção. A Farfale lá do Rio Grande do Sul. A Cássia. Moraes Almeida, Pará. O Sandro, também lá do Rio Grande do Sul, perto de Porto Alegre. Pacaju, Ceará. A Gleibiana lá de Baturité, Ceará. Deus abençoe. Pacaju, Ceará também. Olha aí o Ceará aqui no Instagram. Ceará, hein? Que maravilha. Quando vem para Navegantes? Olha só, vamos esperar o convite para ir para Navegantes. Passamos aí nessa região, no começo do ano, passamos bastante aí pela região de Navegantes, Itajaí, Balneário. Glória a Deus. Sigamos aqui então. Versículo 13, Efésios 6:13.
Efésios, capítulo 6, versículo 13, que diz assim, ó: portanto, veja, ele diz, a nossa guerra não é carnal, ela é espiritual. Agora que você entendeu que a sua luta não é carnal, mas ela é espiritual, portanto, então agora que você entendeu isso, tomai toda a armadura de Deus. Novamente, o apóstolo Paulo escreve toda a armadura. Assim como ele escreveu no verso 11, ele diz, revesti-vos de toda a armadura. Versículo 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus. Tomar toda a armadura significa use ela completa. Como disse na live de ontem, a armadura é protetiva. Quando você não usa corretamente, você deixa áreas da sua vida exposta. A armadura, ela protege todo o ser. Quando você se esquece de uma parte, você deixa uma área da sua vida vulnerável. E aí o apóstolo diz assim, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Olha o objetivo da armadura. O objetivo da armadura é para que você possa resistir no dia mau. Sem a armadura, você não resiste. Quantas pessoas que você conhece ou que você conheceu, que mediante a uma situação terrível, desfaleceram. E aí fica assim, mas como é que isso aconteceu? Ué, ela não se revestiu da armadura. Porque o objetivo de você utilizar a armadura é que você permaneça. Permaneça firme no dia mau. Deixa eu dizer algo para você. O dia mau, ele é uma verdade na vida do cristão. Eu sei que tem muito cristão que anda enganado, achando que coisas ruins não podem acontecer. Não, agora eu conheci a Jesus e agora nada de ruim pode acontecer na minha vida. Não pode, o dia mau pode chegar. Lembra que Jesus disse, a tempestade chegou para o homem prudente que edificou a casa sobre a rocha e para o homem imprudente que edificou a casa sobre a areia. Mas a tempestade chegou para os dois. Não é porque o homem edificou a casa sobre a rocha que a tempestade não chegou ali. Não, ela chega também. Agora, qual é a diferença? A diferença é que quando a tempestade chega, nós estamos preparados para ela. Escreva essa frase. Escreva essa frase. Anote ela aí, coloca aí nos comentários. Sempre esperando o melhor. Sempre esperando o melhor. Mas preparados para o pior. Misericórdia. Olha o testemunho aí que tem aí da Márcia. Meu Deus. Veja, a nossa problemática de vida é essa. As pessoas não sabem. A minha expectativa
é sempre o melhor. Eu sempre vou esperar o melhor, sempre acontecer o melhor. Essa é a minha expectativa, a minha esperança. Agora, eu preciso estar sempre preparado para o pior. E se der errado? Eu estou preparado, eu não sou pego de surpresa. Muitas pessoas sofrem mais do que deveria diante de um problema porque não estavam preparados para ele. Estar preparados para o pior não é ser pessimista. Por isso eu disse, sempre esperando o melhor. Essa é a ideia. Esperar sempre o melhor. Esperar sempre que tudo vá bem. Agora, mesmo que dê errado, eu já estava preparado para isso. Eu não vou ficar pensando que eu vou perder o meu emprego, mas eu estou preparado se eu perder. Você entendeu? Eu não fico pensando, puxa vida, essa semana vão me mandar embora. Não, não é esse o pensamento. Mas eu sei que se me mandar embora amanhã, eu já estava preparado, eu já sei o que fazer, eu não vou ficar desesperado. Então, nós sofremos mais do que deveríamos diante de uma circunstância porque nós não estávamos preparados, ou seja, fomos pegos de surpresa. Ser pego de surpresa diante de uma situação é terrível. E aí ele termina o verso 13. Havendo feito tudo, ficar firmes. Ô glória! Se tem uma característica que nos falta hoje como cristãos, é permanecer inabalável. Firmes. Quando nós permanecemos firmes, nós revelamos em quem nós cremos. É por isso que Jesus muda o nome de Pedro. Porque o nome de Pedro era Simão. Simão é algo que significa cana, que balança com o vento. O nome de Simão era aquele: Simão, você é aquele que toda circunstância leva você para onde quer. Mas agora eu digo, você não é mais esse homem. A partir de agora, você não é mais esse homem que fica para lá e para cá, que não tem estabilidade, que é levado por toda circunstância. Se tá bem, mas se tá mal, tá mal. Sabe essa pessoa que o que define ela é a circunstância? Se tudo tá bem, ela tá bem. Mas se tudo tá mal, ela tá mal. Não, ele diz, agora eu vou te chamar de Pedro. Porque Pedro é fragmento de pedra, Petrus, de pedra, de rocha. Você vai deixar de ser essa pessoa que vai de um lado para o outro. Você vai ficar firme. Como nós precisamos da armadura de Deus para que nós possamos permanecer. Oh glória!